Fala pessoal, hoje a gente está aqui para mais um vídeo da nossa série Muito Mais Vasco e para falar de um tema assim, muito importante, né, para uma gestão de um clube, governança e compliance. Hoje a gente vai falar com o Vitor Romo, mais uma vez estamos aqui presente. Obrigado, Vitor. Mais uma vez nós dois aqui, né? Obrigado aí pela presença mais uma vez, vamos nessa. E a gente vai falar de um tema que é importante, mas muita gente ainda não está muito familiarizado com esses temas. Por que é muito importante? O que exatamente é governança compliance e por que é muito importante para a torcida vascaína entender? Muito se fala sobre qual o conceito de governança, de compliance. Eu vou tentar dar uma explicação muito simples para a torcida vascaína. Basicamente, governança e compliance são os processos com os quais uma empresa, uma associação, um clube de futebol são regidos. E eles têm por objetivo dar transparência e segurança a investidores, sócios, empregados, governo, ou seja, tudo que você, como você prova para os interessados na sua empresa que o negócio está sendo bem gerido sob princípios de honestidade, sob princípios de cuidado com o dinheiro, e a governança e o compliance vem justamente para proteger a empresa de possíveis malfeitos. E qual é o estágio hoje da governança dentro do Vasco? Então, a gente tem falado muito nos nossos vídeos do quanto que o Vasco viveu durante muitos anos uma crise de imagem e do quanto que essa crise de imagem, a recuperação da imagem do Vasco é importante para esse processo de recuperação das finanças do clube. Isso a gente está falando de marketing, de finanças, de relacionamento com o mercado, de relacionamento com o mundo do futebol, que é o core business do Vasco, jogadores de futebol, governo, enfim. Como é que todo o processo de reconstrução da imagem do Vasco passa por um novo processo de governança. Eu sempre digo que a governança tem três estágios possíveis. O primeiro estágio é quando você não faz nada. Você é dono da sua empresa, você está lá na sua empresa, você deve respostas a você mesmo, então você não precisa fazer nada. O segundo estágio é quando você faz o que a lei te pede. Isso o Vasco já faz hoje em dia. O Vasco tem um balanço auditado por uma empresa de renome, o Vasco publica esse balanço. Então esse estágio que a lei exige, o Vasco já atende. Mas um processo de recuperação de imagem, ele passa por você fazer mais, você ir além da transparência pedida por lei. Passa por você se comunicar ainda mais com todas as suas partes envolvidas e, sobretudo, no caso do Vasco, entender que o torcedor é parte interessada. A gente tem repetido isso sempre, isso é muito importante. Então, assim, para trazer o torcedor para perto, você precisa passar confiabilidade. E como é que a gente passa a confiabilidade? A gente passa a confiabilidade dando total transparência dos nossos atos. Qual é a visão correta dentro do Vasco? Para enxergar qual é a importância de governança e integridade ou qual seria o dano se não tiver trabalhado esse aspecto? Acho que a pergunta certa é justamente qual dano se você não tem. Porque o dano é silencioso, né? Como você tem uma percepção equivocada de que ter um plano de governança não te traz receita. Bom, tem um órgão mundial especialista no assunto, chamado ACFE, que diz o seguinte: cerca de 5% da receita anual de uma empresa, uma instituição, é afetada por falta de governança. Isso significa, no Vasco, 50 milhões de reais nos últimos 5 anos. Então, assim, é como se o Vasco tivesse deixado de trazer para dentro 50 milhões de reais por não ter a governança adequada. E aí você faz a conta para o tempo que você quiser, que o Vasco tem problemas de imagem. Então, assim, por isso que é muito importante a gente iniciar esse processo com um dos principais promessas da Mais Vasco, que é a criação de um portal de transparência. Um portal de transparência onde não tem só finanças, você está falando de finanças, de investimento, você está falando de regimentos internos, estatutos, regras, que fique claro para o torcedor e para todas as partes interessadas quais são as regras e como é que o Vasco está inserido nesse processo de governança e transparência e, sobretudo, que o torcedor possa participar, possa dizer o que ele quer ver, a gente possa ter essa interação com o torcedor e dizer o que é importante para o torcedor, que a gente deixe claro para ele, para que essa confiança cada vez aumente mais. E para a gente atingir esses resultados, como colocar em prática isso dentro de uma gestão? Isso é muito legal. A CFE também diz o seguinte: 70% das questões relativas à governança são endereçadas com 3 movimentos. Primeiro, um canal de denúncia. 2, a formação de departamento de auditoria interna independente ao presidente. E 3, a troca da gestão. Por que a troca da gestão? Porque nada disso funciona se o processo de transparência, se a equipe de auditoria não tiver o patrocínio da gestão. A gestão não garanta
que efetivamente isso vai ser respeitado, que uma denúncia vai ser averiguada, que seja qual for a denúncia. E quando a gente está falando de denúncia, é muito importante que a gente diga o seguinte: a gente não está falando apenas de dinheiro, a gente não está falando apenas de finanças. A gente está falando de uma denúncia de assédio moral, uma denúncia de assédio sexual, uma denúncia de preconceito, todas as denúncias que possam ser encontradas dentro de uma instituição e que precisam ser corretamente averiguadas, sem nenhum tipo de exposição das pessoas que estão envolvidas, sem garantir que as pessoas não tenham uma represália. Então, assim, o patrocínio do programa de governança de compliance é muito importante, e isso é importante vir de uma gestão. Então, assim, isso é claro, 70% dos problemas são resolvidos por esses 3 caminhos. Um canal de denúncia sério, bem feito, uma equipe de auditoria interna independente e, obviamente, uma gestão que patrocine esse programa. E dentro da proposta da Mais Vasco, qual seria a estrutura? Então, isso é muito legal. Assim, primeiro, é importante entender, como tudo na vida, a gente está falando de iniciativas que tem que ser implementadas, agregadas a uma estrutura. É assim que a gente consegue fazer as mudanças que a gente precisa fazer, né? O programa de compliance tem a ver com iniciativas e com estrutura. A iniciativa passa por, na verdade, a criação de um código de ética do Vasco, que envolva as 7 disciplinas da ética corporativa: política anticorrupção, gestão de consequências, relacionamento com terceiros, relacionamento com a administração pública, proteção de dados, política antissuborno e política, no caso do Vasco, uma política de trato com os jogadores, das relações comerciais com os jogadores. Isso é um código de ética do Vasco, tem que ser divulgado de forma clara, embaixo de uma estrutura que tem um diretor de integridade. Esse diretor de integridade cuida da auditoria interna do clube, ligado aos seus poderes, para que possa justamente toda essa parte que a gente está falando de auditoria, de ética, de ouvidoria, de canal de denúncia, de conformidade, tudo isso possa funcionar a contento. E aqui vale um ponto muito importante: a nova administração do Vasco vai ter uma responsabilidade adicional, que é a entrada em vigor da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem sido muito falada, muito discutida, mas ainda não foi efetivamente colocada em vigor. E essa lei, ela muda tudo. Ela muda o trato com os dados dos consumidores, dos clientes do clube. No caso dos sócios, dos nossos fornecedores, dos nossos compradores, parceiros. Então, essa responsabilidade vai estar sob essa nova direção, essa nova gestão do Vasco. E a gente está muito preparado para isso, para poder dar a melhor solução possível para o Vasco poder passar por isso de forma exemplar. Então essa área de governança e compliance é tão importante quanto todas as outras áreas de um clube. Cara, vou repetir o número que eu dei antes. Estima-se que 5% da receita anual de uma instituição possa não vir com problemas de governança e compliance. Isso, no caso do Vasco, significa 50 milhões de reais dos últimos 5 anos. Então pode ser que o Vasco tenha deixado de ter 50 milhões de reais de receita por inadequação de sua política de governança. É uma área que, como eu falei, o dano dela não existia, é um dano silencioso, porque você tem a sensação de que a área não tem receita, né? Mas assim, olha só, o potencial dessa área é muito grande, entendeu? Então, mais uma vez, queria te agradecer, deixou claro, esclareceu para todo mundo o que é governança e compliance e a importância disso para um clube de futebol, principalmente para o Vasco. Queria te agradecer e, mais uma vez, pedir para você deixar a mensagem aí para a torcida. É muito legal, mais uma vez, sempre termino falando do time, né? É muito legal a gente mostrar o time que a gente criou para cuidar de governança. O cuidado, o carinho que a gente tem com cada um departamento, com cada coisa que a gente fala aqui. O time da Mais Vasco, advogados, financistas, são pessoas que entendem do assunto. A gente foi na FGV, trouxe uma turma de mestrado da FGV, especialista em governança e compliance, para criar, junto com a Mais Vasco, um programa de compliance para o Vasco. Então, assim, é um time especialista, cuidadoso, cuidando de algo que é muito rico para o Vasco. É muito importante, e eu finalizo como sempre, né? Quanto mais time, mais Vasco, quanto mais Vasco, melhor. Obrigado.